Olá, bom dia a todos. Aqui é Nelson. Resolvi fazer essa live aqui. Hoje está um dia de trabalho mais calmo, né? Apesar de eu estar aqui, um olho no celular, um olho no note, fazendo o meu trabalho, mas eu resolvi abrir a live para bater papo com quem entrar e deixar uma mensagem aqui. Deixa eu até fixar aqui o comentário, que aí quem entrar vai saber sobre o que eu pretendo falar. Que eu vou falar sobre sistemas de classificação. Deixa eu só escrever aqui. O dedinho tá ruim aqui. Então tá, essa live é um assunto que eu vejo sempre muito comentado nas redes sociais, né, nos grupos de WhatsApp, que é o sistema de classificação que se utiliza para organizar as bibliotecas, né? Então existem diversos sistemas de classificação. No Brasil, os mais comuns, né, são a CDU, CDD, mas existe a da Library of Congress, a Column e outros sistemas de classificação, né? E para quem não for bibliotecário e esteja aqui assistindo, ou quem está ainda estudando, né, a biblioteconomia, né, o que são sistemas de classificação, né? São sistemas que a gente utiliza para organizar os documentos, informações em classes, né? Então, vocês imaginam um grande acervo, né? Um acervo com 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil itens, né? Como é que tu organiza fisicamente, né? Ou mesmo digitalmente, né? Como é que tu relaciona aqueles documentos, né? Aquelas obras, organiza elas de uma forma que seja fácil encontrar e que tu consiga rapidamente reunir todos os trabalhos do determinado assunto que tu quer. Então, os dois principais sistemas de classificação utilizados no Brasil são a CDU e o DIN, né, que são todos do século passado, né, 1900, começo dos anos 1900, né, que foram elaborados, criados, e os dois seguem o mesmo princípio inicial, que é separar o conhecimento humano em 10 classes, né, de 0 a 9, e para cada assunto principal da obra, tu determinar uma sequência numérica que vai interpretar aquele assunto, né? Então, por exemplo, administração de empresas 658, educação 37. E fica muito uma discussão entre a classe bibliotecária, né, de qual que é o melhor sistema de classificação, se é CDU ou CDD. Eu não vou entrar no mérito aqui de querer determinar qual que é o melhor, mas já deixo a minha opinião, eu prefiro CDU. Mas é sempre muito comum quando a gente defende um sistema em detrimento do outro, muito da tua experiência, né? Então tu sempre vai defender aquele que tu está acostumado, que tu mais usou, que tu domina melhor as ferramentas, né? Mas se for analisar tecnicamente, mesmo assim eu considero ainda que a CDU é melhor.
Mas esse não é o assunto desse bate-papo aqui, né? O que eu queria enfatizar, né, é a importância da classificação e relativizar também a importância da classificação. Porque eu vejo muito em grupos aqui, né, às vezes as pessoas pedindo conselhos, né, de como classificar tal livro, qual é a melhor classificação, né? E eu considero, não é uma perda de tempo, mas é uma perda de tempo produtivo, né? Tu gastar muito tempo definindo uma classificação para um livro, porque a classificação hoje em dia é apenas um ponto de apoio, né, na recuperação do livro, e o que ele vai definir mesmo em livros físicos, né, é a posição geográfica, física desse material dentro do acervo, né? Então, sempre que tu vai definir... bom dia, Lima Vargas. Estou discutindo aqui sobre sistemas de classificação, né? Então, já fiz uma comparação entre CDU e CDD. Na minha opinião, CDU ganhou, né? E agora eu estou falando sobre a importância... Bom dia. Eu estou falando da importância da classificação na recuperação da informação, né? Então, a classificação é um ponto importante, mas não é o decisivo. Por quê? Porque no princípio da organização da informação, quando não se tinha os recursos da informática, né, a recuperação da informação se dava através das fichinhas, né, das fichinhas manuais, o catálogo era manual, e tu tinha a oportunidade de ir fisicamente no acervo e procurar teu livro. Então, naquela época, quando tu não tinha recursos da informática, a classificação adotada era o ponto principal de acesso àquela recuperação, àquela informação. Então, era muito importante e determinante uma boa classificação para recuperar. Hoje em dia, com os sistemas informatizados, a classificação em si é apenas uma das chaves, né? Tu pode procurar por título, por assunto, por editora. Um sistema de recuperação informatizado permite tu recuperar a informação, né, por N chaves, né? E a classificação ficou reduzida à posição que essa informação vai ficar no acervo. Então, não é tão determinante assim qual classificação eu utilizei para aquele livro, né? O que é importante? Quando a gente está falando de livros físicos, o primeiro ponto que tu tem que analisar quando tu está recebendo um novo livro, que tu tem que classificar um novo livro, primeiro é determinar o assunto principal daquela obra, né? E depois conhecendo o teu acervo, ver se tu já tem outras obras daquele assunto, e aí a gente procura sempre colocar os livros de mesmo assunto juntos com o mesmo sistema de classificação. Então, o primeiro ponto é esse. Chegou um livro novo, tu já possui um livro de mesmo assunto no acervo da tua biblioteca, então utiliza o mesmo número de classificação. Se for aproximado o assunto, ou dentro do livro tiver muitos outros assuntos, tu vai usar as remissivas, os descritores, né? Mas a posição inicial do livro, tu sempre procura pelo assunto principal do livro, né? O enfoque principal do livro, e aí tu procura aproximar, né? Juntar esse livro com os demais livros de mesmo assunto. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que utilizar na classificação. O segundo ponto, tomando um cafezinho aqui, o segundo ponto é simplificar ao máximo a classificação, né? Então, eu sempre digo que aqueles números de classificação enorme, né? 658 entre parênteses 81 traço 053.2. Então, a dispersação
brasileira para mulheres ou homens, não me lembro exata, o TRAS 053.2, que quer dizer. É um auxiliar de pessoa, mas agora de cabeça eu não lembro. Então, tu tem que procurar classificar esse número de classificação que vai na lombada do livro, que vai determinar a posição do livro na estante, colocar ele o mais simples possível, né, o mais reduzido possível para utilizar, para auxiliar o aluno, o público que vai procurar o livro. Mas é claro que se tu tem uma biblioteca de administração, os números vão ficar, que o foco principal seja em administração, né, a maioria dos livros vão ser sobre administração, então tu não pode utilizar o mesmo número de classificação para tudo, que senão é a mesma coisa que não tivesse classificação. Mas sempre procurar reduzir ao máximo a complexidade dos números para facilitar a recuperação. Então, a classificação em si é mais um ponto de apoio, né? Já não tem a mesma importância, né? Ponto decisivo na recuperação da informação. O sistema de classificação a ser utilizado fica um pouco em segundo ponto, né? Mas o importante é que eu vejo também que acontece às vezes, bem-vindo aí, Jess Mello, que acontece muito é que entra um novo bibliotecário e ele quer trocar, né? Então, se a biblioteca é CDD, ele gosta de CDU, ele começa a querer trocar, ou a biblioteca está em CDU, ele gosta de CDD, ele quer trocar tudo de novo. E isso aí é uma coisa que, na minha experiência, né, que eu gosto sempre de visitar bibliotecas pelo Brasil afora ali, né, que tu dá uma andada pelo acervo e tu nota que uma parte do acervo está numa classificação, uma parte do acervo está em outro tipo de classificação, e tu já deduz na hora que isso aconteceu porque foi trocando de bibliotecário e cada um chega e quer mudar para o sistema que ele mais gosta, mas não consegue mudar tudo e fica aquela parte, uma parte no sistema, uma parte do outro. Então eu acho que a gente não se deve brigar, né? Se por acaso tu começa a trabalhar uma biblioteca que tem um sistema de classificação já implantado, né? A grande maioria dos livros já estão numa classificação, mantém, né? Não vale a pena tu perder o tempo, vale mais a pena tu aprender a utilizar um novo sistema de classificação ou aquele sistema que está ali, tu querer mudar, que é uma perda de tempo. Provavelmente o público já está acostumado com aquela numeração, já conhece aquilo ali, e não é mais um desejo pessoal que eu vejo do bibliotecário que quer a comodidade de trabalhar com um sistema de classificação que conhece, que domina, e não pensa no benefício para o público que ele realmente atende, né? Tá ok? Era esse bate-papo aí que eu queria deixar aqui com vocês. Uma boa sexta e um bom fim de semana a todos. Opa, agora que eu vi que entrou o André Tavares aí, André, eu estava falando sobre sistemas de classificação e comentando que a classificação hoje em dia é apenas um ponto de apoio na recuperação da informação, né? Não é mais o ponto decisivo. E que não tem mais a necessidade, né? Como a gente vê aí nos grupos que a gente participa, que as pessoas ficam discutindo qual é a melhor classificação para determinado livro, né? O que tu deve primeiro determinar é se já existe
livros no teu acervo daquele determinado assunto, né, e repetir uma multiplicação. Porque hoje em dia, com os sistemas de recuperação que a gente tem, tu pode recuperar o livro, a tua informação pelos descritores, pelos assuntos, pelo autor, pelo título, pelo ano, tem N chaves, né? Conforme o sistema que tu utiliza, tem N chaves que tu pode utilizar para recuperar a informação. A classificação em si é apenas um ponto de apoio que vai dar a posição fixa do livro no acervo, falando de obras físicas, né? É a posição a localização física do livro no teu acervo, né? Então é claro que a classificação é importante, claro que é necessário tu aprender o código, o que ele interpreta, né? Como que tu interpreta aquilo ali, até porque nos concursos públicos ainda existem questões de classificação, né? É um ponto que vai fazer com que tu seja aprovado ou não no concurso. Mas não tem a menor necessidade no teu trabalho, numa biblioteca pública ou universitária, tu querer fazer aqueles números de classificação enormes, 658, entre parênteses 81, traço 053.2.09, né? Não tem necessidade de um grande número de classificação para identificar o nível. Bem-vindo, Moscardip. Esse tipo de classificação, né, extensa, minuciando o assunto que a obra trata, é uma questão para concurso só, né? Então, numa questão de concurso, ou se tu vai dar um curso de classificação numa faculdade, alguma coisa, tu tem que ser capaz de saber utilizar todos os recursos, né, todas as tabelas auxiliares que existem no sistema de classificação. Aí é necessário tu entender. Mas na vida prática, no momento que tu pega uma biblioteca para administrar, né, que tu é um bibliotecário de referência, um bibliotecário catalogador, no meu entendimento, né, o segredo é tu ser capaz de otimizar o uso, né? Essa é a palavra, né? É o otimizar, né? É tu poder fazer com que a classificação seja um ponto de apoio, né? Um ponto que vai te ajudar a organizar e vai ajudar as pessoas a encontrar informações que elas procuram, né? Então, em bibliotecas de acervo aberto, né? Acervo aberto é quando a pessoa pode entrar na biblioteca, circular entre as estantes e escolher o livro que ela quer. Acervo fechado é quando o bibliotecário ou o funcionário recebe o pedido do material, né, do leitor, e ele que vai na estante buscar, né? Então, claro, o acervo fechado, normalmente a pessoa procura no terminal, né, se estiver informatizado o acervo, faz a pesquisa no terminal, seleciona as obras que ele quer consultar, pede no balcão e vai algum funcionário buscar. Acervo aberto, a pessoa tem a liberdade de circular entre as estantes e escolher a obra que quer selecionar. Nessas bibliotecas de acervo aberto, quanto melhor estiver sinalizados os assuntos, né, a classificação utilizada ali, vai facilitar a escolha das pessoas, né? E nisso que a classificação ajuda, né? Mas não é determinante, né? Como eu já disse, apenas auxilia no caso das obras físicas, a dar uma posição física, geográfica do livro dentro do acervo. Tá ok? Obrigado aí a todos que assistiram aí, uma boa sexta, um bom fim de semana.